Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui novamente, né? Hum, Tô tentando melhorar, hein? Cada dia tentando melhorar alguma coisa nos vídeos, seja formatação, seja qualidade da imagem, da iluminação, esse tipo de coisa. E hoje eu queria contar uma história, né? Na verdade foi uma coisa que aconteceu ontem. E eu não quis gravar a pessoa, toda a situação na hora. A intenção não é expor ninguém. A intenção é contar histórias, né? E mostrar um pouco do dia a dia de um processo de recuperação, de uma casa de recuperação, dos desafios, de como que funciona a recuperação, das características da doença, né? E passar informações para dependentes químicos, para famílias, talvez até entreter, né? Porque tem cada história interessante e essa história que eu vou contar ela é muito interessante, né? Há pouco tempo, não faz nem muito tempo, eu recebi um acolhimento, né? Chegou um rapaz para ser acolhido. Na verdade, não fui eu que fiz o acolhimento dele, assim, que dei entrada na parte burocrática dele. Várias pessoas sou eu que faço aqui. Mas no primeiro dia eu sempre costumo, no primeiro ou segundo dia, quando a pessoa chega, sentar para conversar um pouco, né? Conhecer a história da pessoa, passar ali uma palavra de força, porque quando eu cheguei também foi isso que aconteceu. Eu tive alguém que me recebeu, que às vezes para conversar comigo, então, em virtude do Covid, a gente tem um processo de quarentena, a pessoa fica 14 dias um pouco mais afastado do convívio com os demais acolhidos. Então, por mais que muitas vezes a pessoa não fique sozinha, porque chegam outras pessoas mais ou menos no mesmo tempo, ela não fica no convívio com todo mundo. Então, ela fica limitada de certa forma. Então, é legal quando alguém que já está dentro de um processo de recuperação vem conversar. E eu tento fazer isso com todo mundo que chega. E com ele não foi diferente, com esse rapaz. Então eu conheci um pouco da história dele, né? Usuário de diversas drogas, tendo a sua droga de preferência ali, a droga que ele mais gosta de usar, o crack. E conheci um pouco da história dele, né? Um rapaz que é novo, poxa, ele deve ter, sei lá, por volta dos entre os 30 e 40 anos, né? Mas está num caminho super de perdição, né? E pelas características dele, logo no começo eu percebi que iria ser difícil, assim, o tratamento dele. Porque ele sempre viveu em negação, né? Ele não tinha assim, uma admissão total, ele não veio e falou, ó, tá bom, perdi, é isso mesmo, eu quero mudar totalmente. Então, assim, na própria troca de conversa, você percebe que tem várias coisas que ele traz da rua, histórias que ele insiste em falar com um certo brilho nos olhos, né? Então, o tempo todo sempre falando de droga, não nesse sentido que eu falei, né? De eu perdi tudo por causa da droga, a droga é uma coisa horrível. Não, ele contando meio empolgado histórias dele do uso, histórias inclusive muito tristes, de estar num hotel, né? Como muitos dependentes químicos fazem isso, né? Eles alugam um quarto de hotel e fazem o uso da substância dentro desse quarto de hotel porque ali ele está longe da família, ele não está no meio da rua, mas ninguém cobra ele, né? Só que a droga dele, de preferência, ela tem odor, né? Tem cheiro. Então, aí ele fazia aquilo que muitos dependentes químicos fazem, né? De, ó, vou ali na padaria, vou comprar umas coisas, daqui a pouco eu volto. Ele ia, na verdade, comprar mais droga. E aí, quando ele voltou, as coisas dele estavam para fora. Eu tô contando uma história, né? As coisas dele estavam para fora, as pessoas tinham expulsado ele do hotel e falaram: nunca mais vem aqui porque você estava usando droga aqui dentro. Porque, claro que as pessoas percebem. As pessoas percebem no rosto. Só a gente no uso que não percebe as coisas, né? O desgaste físico, então é visível para quem não usa o desgaste físico, né? É, a rotina, né? Todo o ritual é muito claro para as pessoas que olham de fora.
E ele falando isso empolgado, assim, dando risada, né? E várias outras coisas, né? Então, quando ele chegou para ir para convívio, ele era um rapaz difícil de lidar. A gente teve até uma discussão que ele me xingou de tudo quanto foi nome, porque ele não queria respeitar o tempo ali da espiritualidade, né? Ele não queria respeitar o tempo de ter um momento em que a gente tem lazer, mas até então nós temos atividades, né? Então ele queria ficar na frente da televisão. Então, o negócio dele é que ele entrou num processo de recuperação brincando, né? Era a televisão, era ficar falando de droga, ficar no fumódromo, fumando cigarro pra caramba e falando mal da casa, né, da instituição e negando o próprio problema que ele tinha, né? Até que chegou um momento em que nós da equipe tivemos a informação que talvez estivesse sendo usado, as pessoas estivessem usando droga dentro da instituição, o que para mim é absurdo, né? Eu venho para uma casa de recuperação para se livrar da droga, tendo droga dentro da instituição, para mim é tipo, absurdo, é o ápice do absurdo, né? E me causa uma revolta, porque a droga em questão era a minha droga de preferência. Então esse rapaz, ele estava envolvido e na verdade ele era o cabeça da situação. Ele estava colocando em risco a recuperação dele, senão já estava perdida, já que ele estava no uso. Ele estava colocando em risco a minha recuperação e a de todas as pessoas que estão dentro da instituição. Então, eu fui nutrindo no passar dos dias uma raiva muito grande dele, muito grande. Então, ali eu sentia que como alguém que deveria estar ajudando ele, já não conseguia mais ajudar, porque eu estava com um sentimento de raiva muito forte dele, né? E eu expus esse sentimento como é sugerido, né? Não adianta ficar remoendo esse sentimento, senão eu ia acabar fazendo algum tipo de besteira. Expus para o dono da instituição, eu expus esse sentimento para as pessoas que eu gosto, eu partilhei ele em roda de partilha e recebi um conselho do dono da instituição que eu deveria alimentar sentimentos bons. Ele até citou essa história. Você tem dois cães, um cão bom e um cão mau. Qual que ganha se os dois brigarem? E eu fiquei, qual que ganha? Sei lá qual que ganha, como que eu vou saber? Aí ele falou pra mim, é qual que você alimenta mais. E é verdade. Nós todos temos um cão bom e um cão mau dentro de nós. Nós, como dependentes químicos, agora falando do dependente químico, nós temos um cão grandão dentro de nós. E que ele cresce muito rápido com sentimento negativo e demora muito para crescer com sentimentos positivos. Qual que a gente está alimentando mais? E eu estava alimentando um sentimento ruim. Mas mesmo assim, a minha vontade era que ele fosse expulso da instituição. Então nós ficamos tentando como equipe, né, como equipe de apoio, tentando descobrir onde que estava a droga, se tinha droga mesmo, onde que ele estava usando, com quem ele estaria usando, e a gente não descobria, não tinha certeza. Não tinha certeza onde que estava, não tinha certeza sobre quem estava usando coisa do tipo, mas a gente tinha certeza que estava acontecendo. Aí um dia ele se evadiu da instituição e voltou. E ele disse que não, que ele ficou escondido, que ele não estava se sentindo bem, mas quando ele voltou ele estava alterado. A gente é usuário de droga, né? A gente conhece. Sabia que ele tinha feito uso. Sabia que ele tinha saído para comprar mais droga. E aquilo pra mim não entrava na minha cabeça, não entrava no meu coração. Eu achava tão absurdo que a minha vontade é que expulsassem ele logo, o mais rápido quanto possível, né? Partilhei também todos esses sentimentos. E claro que a instituição, pensando no bem-estar da pessoa e pensando em salvar a vida da pessoa, ela vai tentar fazer o máximo possível para que isso não aconteça, uma expulsão. Se pegasse no ato, sim, mas não tendo certeza total, o que deve ser feito e com razão realmente é tentar conscientizar a pessoa, né? E foi feito o máximo quanto possível, conscientizar ele. Até o momento em que ele foi sair para resolver uma coisa junto com o coordenador
E aí na rua ele fez uso na frente do coordenador de álcool. Na raiva, porque ele queria convencer o coordenador a ir numa boca de fumo para poder comprar droga. Então você vê, realmente ele estava no uso, realmente a recuperação dele naquele momento estava perdida. E aí, diante dessa situação, ele foi expulso do tratamento, né? Foi convidado a se retirar. E ele ficou com muita raiva, né? Para ele aqui era o pior lugar do mundo. Nós estávamos muito errados de tentar corrigir ele, assim, no sentido de coisas, de hábitos e comportamentos que ele estava fazendo errado. Ele não gostava de participar das atividades, de aprender sobre a doença dele. Ele, para com ele mesmo, não dizia que ele tinha chegado ao fundo do poço e que ele precisava de uma mudança total, sem conversa, sem barganha. E aí ele foi embora. E foi embora assim como todos que desistem de um tratamento ou todos que acabam sendo expulsos de um tratamento com a certeza de que não iriam usar novamente. O que vocês acham que aconteceu? Ele voltou ao uso. Ele voltou ao uso, já estava no uso compulsivo novamente. E aí ontem ele apareceu na porta da instituição. Então nós fomos lá, conversamos com ele, perguntamos para o diretor se ele poderia entrar, porque ele queria dormir aqui, ele queria uma nova oportunidade, ele assumiu os erros dele e disse que ele estava desesperado, estava muito mais magro, assim, foi questão de, sei lá, uma semana, 2 semanas, ele estava muito mais magro, um semblante de dar dó mesmo. É uma vida muito triste, a vida dependente químico no uso. É maravilhoso a gente estar em recuperação, mas estar no uso é muito triste. E ver aquela situação, toda a raiva que eu um dia senti dele, tipo, sumiu do meu coração. Eu só via uma pessoa doente precisando de ajuda. E eu queria muito poder ajudar, mas claro que a instituição não poderia mais receber ele. Né? E aí ele teve que ir embora. Ele até criou um caso, porque ele não queria ir embora de jeito nenhum. A gente teve que chamar a polícia, né? E a polícia encaminhou ele para uma outra localização, porque não podia ele ficar na porta da instituição, né? Ele queria dormir na porta da instituição e isso também não poderia ser feito, né? Coloca em risco várias pessoas, a gente não sabe o que passa no coração da pessoa. Por mais que, na minha visão, o olhar dele era de sinceridade, de um pedido de ajuda, mas ele perdeu a chance dele, pelo menos aqui. Eu torço muito para que ele utilize toda essa situação que ele passou para o crescimento dele, e que ele busque de verdade, de forma sincera, uma entrega total por um caminho de recuperação. Porque senão, infelizmente, ele vai voltar para a rua, ele vai continuar no uso, ele vai praticar ilícito para poder seguir no uso. E o caminho é esse, né? É caixão ou é cadeia. E se tiver muita sorte clínica, são os 3 Cs do uso: clínica, caixão ou cadeia. Então, espero de verdade. E mexeu comigo a situação, porque eu nutri uma raiva por uma pessoa doente, gente. Tipo, não era certo. Mas os comportamentos dele me incomodavam, inclusive pelo fato de ele estar trazendo para a instituição a minha droga de preferência, né? E a instituição fez tudo que podia por ele, deu tempo, deu o benefício da dúvida, né? Tentou conscientizar. A gente tentou ajudar ele de todas as formas possíveis e ele negou ajuda. E aí depois que ele quebrou a cara, ele voltou e só queria ficar aqui. Porque aqui é um lugar maravilhoso. Aqui a gente trata as pessoas como pessoas. E ele infelizmente perdeu a oportunidade dele aqui.
E eu lamento pra caramba mesmo. Eu lamento pra caramba. Vai ficar nas minhas orações e eu espero que ele esteja bem. Mas foi uma história que mexeu comigo, sabe?